E aí, meus amigos do YouTube, tudo certo? Gente, então, o assunto hoje é sobre árvores que perdem muitos galhos. Será que isso é uma sentença? Será que essas árvores que têm uma tendência a perder galhos, elas acabam sendo uma limitação pra gente no bonsai? E aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo e eu vou mostrar de perto algumas dessas espécies que a gente sentencia aí como árvores perdedoras de galhos, né? Claro, elas têm uma tendência um pouquinho maior, mas a gente vai entender o porquê isso e porquê que muitas delas a gente realmente pode trabalhar. Realmente a gente pode seguir um trabalho no bonsai, mas tem algumas premissas importantes para que a gente tenha saúde nessas plantas, para que a gente possa gerar uma ramificação, mesmo que elas tenham algumas características aí que possam tornar o trabalho um pouquinho mais difícil. E lembrando uma coisa, tá, gente? Realmente esse ano tá difícil para mim, esse ano 2021, manter atualizado aqui o YouTube. Eu aos pouquinhos vou ir voltando, tá? Mas não esqueçam de dar uma olhada lá no Instagram, @profcarlos_leite. Gente, lá tem atualização diária. No Instagram, como é mais dinâmico, eu consigo fazer essas atualizações mais seguido, tá? Tanto mostrando minhas plantas, atualização delas, assuntos sobre fisiologia e também alguns vídeos bem legais aí de trabalhos rápidos, algumas coisas que a gente tá fazendo e que estão ficando bem legais, certo? Então confere lá que vale a pena. Mas vamos para o assunto de hoje. Então, gente, primeira coisa, já vou mostrar as plantas, que é legal olhar de perto e ver como que isso ocorre, né? Mas o que acontece? Fisiologicamente, gente, os ramos, as folhas, são super importantes para que a árvore gere fotossíntese. Então, claro que tem a transpiração também, é por ali que se tem a perda d'água, trocas gasosas. Trocas gasosas também ocorrem nas raízes, mas é super importante a parte que ocorre aí na nossa massa verde, nas nossas folhas. O que acontece? É importante que o sol incida sobre as folhas, sobre os ramos, sobre a massa verde. Eu digo massa verde, tá, gente? Mas aquelas espécies que têm folhas roxas, tá? Também, ou outras cores de folhas, é importante que o sol incida para que a folha consiga realizar ali a sua função. Tanto que de tempos em tempos, a gente costuma muitas vezes num local que a gente mora e que o sol incida só de um ponto, naquela época do ano, por exemplo, a gente faz a rotação da planta para que depois possa, então, pegar do outro lado e se desenvolva bem também esse outro lado. Só que o que acontece? Algumas plantas, gente, se elas percebem que não estão recebendo sol em parte desses galhos, simplesmente elas podem abortar esses galhos, eliminar, porque não estão realizando a sua função plenamente. Nós temos alguns prunos, nós temos a goiabeira, eucalipto, vou mostrar um eucalipto que eu tenho aqui que é bem bonito, mas que também tem uma tendência a perder alguns galhos. E aí tem uma coisa importante, gente. Nessas árvores nós temos que realmente ter um olhar muito de perto. Não adianta eu pegar sol só num ponto da planta e não fazer a rotação. Se eu não fizer isso, a chance de eu perder galhos nesse local sombreado é maior. Então são plantas que se tu não vai conseguir ter um olhar mais atento, talvez tu tenha que limitar a quantidade de plantas que tu vai ter. Outra estratégia que a gente pode ter, gente, e que é super importante, é ter galhos reserva, deixar mais galhos. Às vezes tem aquele galinho que tu acha que está meio mal posicionado, mas é o único que está lá naquela região da árvore. Deixa ele pegar força, às vezes mais próximo da base dele vai sair um outro ramo, uma outra brotação. A gente tem que ter paciência, não pode sair querendo deixar só aquele galho que tu acha que vai ser o melhor posicionado. Porque daqui a pouco pode não nascer nada de perto, tu pode não conseguir preencher esses espaços. E outra coisa é a maturidade. Galhos mais grossos, gente, tá? Tem mais massa e por isso eles acabam sendo mais resistentes também. A árvore tende a não perder galhos tão grossos assim. Então é importante a gente prestar atenção nisso, tá certo? Vamos olhar de pertinho e vamos ver alguns desses exemplos? Bora lá? Olha aí, pessoal, esse aqui é um prunus glandulosa, é uma árvore que é conhecida por perder alguns galhos, tá? Vejam como eu tenho várias ramificações aqui, tá? Tenho vários galhos. Nesse momento, gente, eu tô querendo realmente que a árvore pegue força, que ela desenvolva bem esses ramos. E vejam aqui, ó, aqui, por exemplo, eu tenho um raminho, olhem, que secou. Mas olhem como eu tenho outras possibilidades aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui atrás. Todas as possibilidades que vão, então, depois ajudar a fechar bem essa copa. Né? Então, e outra coisa, vejam que sempre que eu posso, eu deixo ramos aqui, ó, mais desenvolvidos. Eu tenho muitos ramos grossos aqui nessa árvore, olhem aqui. Tá? Vamos ver se consigo chegar aqui dentro. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Né? Então, criar uma maturidade é importante, tá? Vamos, então, aqui olhar o eucalipto.
Gente, esse eucalipto eu postei ontem no Instagram, tá? É uma árvore que eu mostrei como que eu tirei um toco aqui de cima, tá? Para melhorar, assim, as características dessa árvore. Primeiro, vejam como ele tem umas características bem legais, ele é bem rugoso, né? E algumas pessoas podem pensar, ah, mas ele poderia ter tirado um desses dois galhos, ou esse aqui. Por que eu não tirei, gente? Aqui em cima ele até perde um pouco de conicidade, tá? Só que tem um galho que vai engrossar mais, que vai me trazer essa característica de conicidade. E como eu fiz um corte aqui, ó, vejam, é aqui que eu fiz a limpeza, olha. Tá? Eu fiz a limpeza aqui. Se eu faço um corte, aumento para cá ou aumento para cá, eu posso ter dificuldades na cicatrização, eu posso ter problemas aqui na formação dessa parte da frente. E essa árvore, vejam aqui, ó, eu tinha perdido um galinho aqui, não foi um problema, porque eu já tinha um outro mais grosso aqui, tá? Aqui, gente, foi um que não foi uma poda, foi uma perda também. Opa, ali, ó, tá? E vejam, aqui eu tinha outro. Então, a gente vai salvando alguns pontos, né? Eu tive um outro ponto que secou aqui, vamos ver. Aqui, ó, tá? Aqui teve um galinho que secou, mas eu tenho outros reserva aqui. Então, deixar esses pontos reserva aqui são bem importantes, tá? Vamos passar aqui e dar um oi pro Araçá. Oi, Araçá, tudo bem? E agora vamos vir aqui pra goiaba, tá? Essa goiaba eu fiz algumas postagens recentes dela também, tá, gente? Ela tá aqui com flores, vai gerar uma goiaba aqui. Essa aqui eu não sei, gente, essa aqui abriu a flor e logo se foi, então às vezes ela abre e o vento já leva embora. Mas veja aqui, ó, gente, tem alguns galinhos que secam, tá? Mas eu vou dizer pra vocês que eu considero muito pequena a minha perda de galhos, tá? Vejam aqui, tá? Esse aqui secou, por exemplo. Mas vejam como eu tenho vários galhos aqui que me permitem formar essa árvore, né? Olhem aqui, ó, que ela foi podada. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de baixo, que eu acho que talvez fique um pouquinho melhor, né? É uma árvore que está em formação, né, gente? Mas que tem bastante galhos para que se eu tiver algum tipo de perda, eu consiga repor sem problema nenhum, tá? Então é uma das coisas que a gente pode fazer e que vai permitir que a gente continue trabalhando com a nossa árvore. Uma época eu perdi, gente, um galho que ficava aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Opa, aqui. Aqui, tá? Não, espera que não tá bom o foco. Aqui. E me incomodou bastante ter perdido esse galho, gente. Mas tinha um outro galho um pouquinho mais para trás aqui se formando. Não tem problema. Agora na composição ele vem aqui, já puxa um pouquinho para frente, não forcei e tô conseguindo fechar essa parte da minha copa, né? Então são coisas que a gente pode fazer e que ajudam bastante, então, para desenvolver essas árvores. Certo, então, gente, espero que tenham gostado. Aos pouquinhos a gente vai voltando aqui pro YouTube, tá? Mas não deixa de curtir aí o vídeo e também de conhecer o nosso Instagram, se tu não conhece, porque lá tem muita coisa todos os dias, tá certo, galera? Forte abraço!